que não adiantava eu tomar remédio, não adiantava nem eu ir pra academia do jeito que eu tava querendo ir. O problema era o quê? Desinflamar. Era cuidar de dentro pra fora mesmo. Dá pra viver a melhor fase da sua vida após os 40? Com certeza, a melhor em todos os sentidos. Até no sexo? Principalmente. Mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu estou muito feliz que a pessoa que eu recebi hoje aqui, ela simplesmente foi uma das minhas primeiras pacientes. Eu me lembro que quando eu fui para atendê-la, a minha ex-sogra virou para mim e falou assim: se você conseguir emagrecer ela, aí você é um bom médico. Estou aqui com a Summer, minha querida amiga, que sempre me incentivou muito. A gente está nessa jornada há quanto tempo? 6 anos. 6 anos. Meu encheu d'água, né? Tô muito feliz de ter aqui, Sam. Você é uma pessoa assim que eu tenho um carinho muito grande. A gente tem uma ligação assim absurda um com o outro. E a gente pode acompanhar a jornada um do outro de crescimento, de vida, de propósitos e sempre juntos. Com certeza. As fases da vida mudam, mas as pessoas que são de verdade, elas são para sempre. E nós estamos aqui. Então, assim, muito obrigado mesmo Eu que por agradeço. estar aqui. Por estar aqui com você, participando disso. Para mim é uma honra muito grande, fiquei muito feliz com o convite. Em momento algum tive a opção de falar não, já foi direto sim mesmo, porque Até assim, porque eu não dei opção, né? Não deu. Então, só domingo. Só falou que ia ser domingo, né? E eu sou muito grata, sou muito feliz. E é isso, são 6 anos. E nós calamos a boca de muito neguinho aí, né? Essa daqui... Na verdade, nós mostramos para muita gente que tem solução para tudo. A partir do momento que você tem força de vontade, disciplina. Sama, me conta o seguinte, porque aqui o nosso objetivo maior é mostrar não só o que você ganhou de saúde e perdeu de peso, mas mostrar todos os impactos que trouxeram na sua vida. Mas antes da gente pensar nesse sentido, quando foi que você percebeu assim, preciso mudar? Na verdade, como muita gente sabe, eu trabalho com estética, né? Uhum. E eu ouvia muita gente falar assim, ir na clínica e às vezes falar, nossa, mas será que dá resultado? Porque ela é gordinha, né? Então, eu escutava muito isso. E a gente escuta isso até hoje, né? De muitos profissionais que falam, de muitas pacientes, às vezes, que falam que vai num médico, e o médico, como que ele vai dar um exemplo? Como que ele vai ser bom? E aí, depois que eu tive a Luísa, foi aonde eu estagnei, assim, em relação a peso. Aí fiz uma cirurgia, mas fiz uma cirurgia para reduzir gordura localizada de abdômen mesmo, flacidez e tudo, porque ali não ia me emagrecer. E eu lembro que eu ouvi de uma amiga falar para mim assim, ó, ela continua gorda, ela só não tem barriga. Isso te mexe muito com você às vezes. Ainda mais você que trabalha por estética com muito amor, você sempre faz com muita garra. Toda a vida. Tanto é que desde quando eu entrei que eu me formei em fisioterapia, eu fui direto para estética, né? Então eu sempre soube que cirurgia plástica não fazia milagre em ninguém. E eu comecei a perceber que eu precisava... E quando eu fiz essa cirurgia, eu já sabia que realmente eu estava ali para tirar a barriga, sim, que era o que me incomodava mais. Você foi consciente disso? Lógico, em todo momento, desde a minha consulta com o meu cirurgião, que é um grande amigo meu. No final daquilo ali, de todo aquele processo e tudo, eu comecei a sentir, ter tipo assim... a palavra, na verdade, é como se fosse... Foi me dando um ânimo, um up. E eu falei, eu acho que agora eu posso começar a perder peso, mas eu precisava de uma ajuda. E aí Você precisava desse impulso para poder se motivar. Isso. E eu comecei para academia, mas não era aquela coisa, fazia musculação, não gostava. Aí eu comecei a tomar o Ozempic, porque eu via todo mundo tomando. Por conta própria? Ixi, por conta própria. Comprei uma seringa, aquele absurdo de preço, falei... E aí o povo perdia 30 quilos, eu falei, cara, não perdi nada, esse trem tá errado. Achei pouco. Falei, que bosta é essa? Eu paguei caríssimo. Eu não perdi 1 quilo durante todos os 30 dias. E eu copiei o protocolo de um médico muito famoso. Copiei o protocolo e fui lá fazer. E não perdi nem 1 quilo. E fiquei revoltada. E aí eu fui e mandei mensagem para você um dia, falando que eu queria uma consulta, tal, enfim. Vim fazer a consulta. E quando foi, aí você me indicou de uma outra forma, mas muito parecida com a do doutor que eu tinha copiado da paciente. Só que eu estava totalmente desajustada em tudo. Todos os
Os meus exames, eu lembro que eu falei assim, nossa, meus exames tá ótimo. Você olhou pra mim e falou, Summer, você tem 40 anos, filha. Isso aqui tá normal dentro dos padrões normais. Não tem, existe idade aqui. Aí eu fui entender, porque até eu me senti uma burra nesse momento. É porque assim, pra quem não sabe, na minha consulta eu sou direto e reto. E na vida ela é curta e grossa. Então juntou essa combinação e foi esse papo E eu direto. lembro que eu olhei pra você e falei, não, mas tá tudo tranquilo, tudo certo. Você falou, não, você está totalmente desajustada, toda desequilibrada, tem que ajustar tudo. Seus hormônios estão todos desregulados. E aí eu fui entender que eu precisava de uma ajuda médica naquele momento. E aí você me passou a Ozempic, eu tomei, perdi. Primeiro, eu não tomei Ozempic de cara. Você mandou fazer uma desbiose intestinal. Foi mesmo. De 13 dias que eu achei que eu ia morrer. E eu fiz. E eu perdi 6 quilos, eu me desinflamei todinha. Nunca mais eu fiz desbiose. Eu fiz uma única vez, durante aquele período que era até pra gente ser vegano, né? Uhum. Eu nunca esqueço dessa desbiose. Tinha dia que eu queria olhar e falar assim, eu falava, eu vou matar o Lucas. Pra quem não hoje. sabe, é um protocolo que a gente faz 100% alimentar para desinflamar o intestino. E desbiose é quando as bactérias boas do intestino morrem e é colonizado por bactérias ruins. Então a gente tem que matar essas bactérias ruins e depois colonizar com bactérias boas. Aí sim que a gente entra com tratamento para ter mais efetividade. Hoje as coisas mudaram muito. Mas na época era uma hiper novidade para Summer. Nossa, E não era demais. fácil fazer isso, não. Foram 13 dias. E assim, eu até arrepio de lembrar daquele dia, meu Deus do céu. Eu lembro que eu finalizei, no dia que eu finalizei, no outro dia eu tinha um curso no Rio de Janeiro. Eu cheguei no aeroporto, a primeira coisa que eu quis comer era um pão de queijo. E eu mandei até essa foto pra você. Falei, tô comendo um pão de queijo com requeijão. E eu comprei 3 pão de queijo, dei conta de comer só um. Um pão de queijo. E eu comia 6 pão de queijo. Você vê o tanto que já tava mudando tudo. E eu perdi, naqueles 13 dias, eu perdi 6 quilos. O que foi para você perder esse peso ali que você não estava conseguindo com medicação nem nada? Uma mudança ali. Como foi isso para você, esse gás que te deu? Foi maravilhoso. Foi assim, foi o up que eu precisava para entender que não adiantava eu tomar remédio, não adiantava eu aplicar o Ozempic daquela forma, não adiantava eu fazer nada, não adiantava nem ir pra academia do jeito que eu tava querendo ir. Uhum. E tipo assim, já tomei remédio para emagrecer há muitos anos atrás? Sim, as anfetaminas da vida já. Então eu vi que nada daquilo eu precisava. O problema era o quê? Desinflamar. Era cuidar de dentro para fora mesmo. Eu sabia disso? Eu sabia, mas eu não entendia como Eu era não o sabia processo. nem como aplicar. Não, tanto é que na minha cabeça, ué, não falei que os exames estavam todos ótimos? Eu não entendia que uma alteração pequena que seja, alterava tudo aquilo, porque é aquilo que você disse naquele momento. Tanto que hoje eu falo muito isso para as pessoas, para os meus pacientes, para amigos que discutem comigo sobre isso. Eu falo, gente, a idade tem muita correlação nos exames. Os exames são padrões normais, não são padrões para certas. Cada pessoa é uma coisa, por isso que o médico precisa realmente ler, identificar tudo aquilo. Até porque um grande ponto que eu sempre trago é que a idade, ela dificulta, ela não limita, mas te exige Eu sou exemplo disso. alguns fatores e uma atenção maior. Ela não limita em momento algum. Tanto é que hoje, não só eu, as pessoas em si, os pacientes que você tem hoje, pode ver a grande maioria. Hoje, né, hoje a gente já fala os 40 mais, né? As mulheres dos 40 mais hoje é maravilhoso, né? A gente achava que nos 40 ia chegar. Dá para viver a melhor fase da sua vida após os 40? Com certeza, a melhor em todos os sentidos. Até no sexo? Principalmente. Mudou, assim, a minha vida mudou de cabeça para baixo da melhor forma, 100%. 100%. Maravilha. 100%. Samba, o que você percebe que foi assim, a maior perda, seja de tempo, dinheiro, propósito, que o peso te trouxe na sua vida? Perca de tempo mesmo, né? Porque, na verdade, assim, o peso, ele me trouxe várias coisas, se a gente for analisar, mas a maior perca era a Summer. Ai, é tipo assim, ó, vamos lá. Manda ver. Era ouvir as pessoas falarem para mim hoje assim, Summer. Quem me viu há 10 anos atrás, quem me viu, a Emily tem 15, né? Quem me viu na primeira gestação, falar que hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes, eu sou muito melhor, eu sou...
Eu acho que a Summer em si, A essência. a essência isso mesmo, a A minha sua essência. essência mudou? Tipo assim, ó, as pessoas hoje falam que eu sou até mais agradável. Isso é verdade. Tipo Eu assim, ó, concordo. eu sou mais alegre, eu sou mais. Eu tenho mais paciência, sabe? Paciência a Summer não Coisa que eu tinha. não tinha. Eu sou uma pessoa que hoje eu consigo. Eu me expresso de forma diferente. Então, assim, Você ficou mais sensível. muito mais. E, assim, muito mais feliz. Muito mais feliz. Então, acho que a Summer em si, ela mudou. Não, ela mudou totalmente. Então, pesou em vários sentidos. Mas só de ouvir isso das pessoas e saber que hoje eu sou inspiração para muita gente. E nessa de você ser inspiração para outras pessoas, você trabalhar com relação à estética, isso para quem, vamos dizer assim, tá te pagando, vai lá, te procura. Mas qual que era o maior medo que você tinha, que você queria transmitir para suas filhas alguma coisa, alguma informação com relação à saúde, visto que você não viveu? Em relação à saúde, Porque você viveu esse contexto da obesidade, você sabe o impacto, você sabe a dor que isso trouxe, essas feridas, e a única coisa que a mãe quer é proteger os filhos. e o que eu fiz? Trouxe a Emily para se cuidar, o Cleito para se cuidar, e ouvi das minhas filhas falarem assim: mãe, eu quero ter um abdômen igual ao seu. Mãe, eu quero ser magra igual você. Então, assim, eu pego muito no pé hoje das meninas em relação a isso. O Cleito mudou. Meu marido, por exemplo, ele não se importava com muita coisa. Não. Por mais que ele tenha medo, Uhum. ele tem medo, mas ele começou a se cuidar. A Emily é um exemplo pra gente de menina, hoje com 15 anos, mas desde os 12 Quantos quilos anos. ela perdeu? Ela já perdeu, agora ela perdeu 26 quilos, né? 26 quilos. E e tipo assim, nada que fosse tão agressivo. Sim, até porque, como ela é adolescente, ela joga vôlei, então o impacto do peso para ela não era só no sentido estético. Tinha muito isso, até pela idade, agora quer namorar e tudo Isso. mais, a autoimagem, as críticas, o bullying, vários outros fatores, mas também o próprio esporte que ela joga profissionalmente. Que é o vôlei. Então, assim, de muito impacto, então o peso dificultava muito, isso. ela melhorou muito. Então, vendo isso dentro da minha casa, eu tinha muito medo, porque como eu sei que eu sou inspiração para as minhas filhas, então tudo isso mudou muito. Mudou em relação a tudo. Ao meu marido querer se cuidar, a Emily se cuidar, a Lulu menorzinha, mas mesmo assim ela é toda vaidosa, né? Muito. Muito, muito. Então, assim, tudo isso mudou, porque eu trouxe dentro da minha casa uma mudança em geral, alimentação, estilo de vida, todo mundo hoje malha, todo mundo faz uma atividade física. E o legal é que é leve também, né? Vocês não deixam de beber a sua Não, a cerveja, gente não deixa vive curtir. normal. Isso Eu é um sempre ponto falo importantíssimo. muito isso. Eu nunca vim aqui, você falou pra mim, lógico, você já falou, Summer, agora é hora de parar, mas agora é hora de limitar isso e tal. Então, isso é importante. O que eu mais tinha medo em fazer tratamentos, e o que eu mais ouço, até hoje a gente ouve isso, né? São aqueles protocolos que os profissionais passam de você não pode fazer isso de forma alguma. Não é sustentável. Como que você fala? O cara bebe todo dia, a mulher bebe todo dia. Você vai falar, não, você não vai beber mais, por isso. Cara, você tem que começar a se policiar, você tem que diminuir. Até porque o beber para você é social também. É lógico. E outra, é o que engorda é quantidade, é o excesso. Se você comer 3 pães, você vai engordar. Se você comer 3 pratos de arroz, você vai engordar. Se você beber 20 garrafas de cerveja, você vai engordar, né? Então, eu não deixo de fazer nada hoje, bato muito nessa tecla. Então, hoje você tem a ciência, a consciência que você é a inspiração das suas filhas. Muito, muito, muito mais. Mas no contexto que você está agora. E lá atrás, você acha que você falhou como mãe em algum momento? Falhei. O que hoje você falaria assim, eu falhei, se eu pudesse voltar lá com as minhas filhas especificamente, eu não falharia? Principalmente em relação a estar mais perto delas, lógico, isso aí, porque meu tempo é curto, mas se a gente for falar em saúde, eu deixava muito aleatório dentro da minha casa. Muito. Porque como eu não estava nem aí para isso, tipo assim, estava, mas eu me preocupava, mas eu não tinha aquela força de vontade, aquilo, né? Então, assim, hoje hoje eu já não faço isso mais, lógico, mas principalmente na questão da alimentação.
Tipo, quer comer Você acha que você compensava e ser assim muito muito livre com a alimentação para para poder. compensar sua falta de A minha, presença na isso, casa? muito, muito, muito. Elas me ligavam e falavam assim: mãe, eu quero um McDonald's, pode pedir. Que eu não tava lá. Era sua Mãe, forma de ser presente. eu quero sorvete tal, pode pegar. Pode pedir assim, assim. Tudo isso eu fazia. Ela conseguiu se libertar dessa culpa? Demais da conta. Hoje eu não tenho problema com isso nenhum mais. Hoje eu sou outra pessoa. É isso mesmo, em todos os sentidos sou outra pessoa. Na Que minha legal. casa hoje nós temos uma. Gente, é tão bom chegar em casa e olhar assim, por exemplo. Vou dar um exemplo de ontem. Ontem a gente pediu, a Emily queria comer Burger King. Em casa não é todo mundo que gosta. Mas aí a gente falou, vamos pedir, né? Já que a gente vai pedir e tal. E aí eu pedi 2 cheeseburger. A Luísa só gosta de pão, carne e queijo. E pedi 2 para ela, porque tava numa promoção que compensava pegar 2. E a Emily, ela queria exatamente um sanduíche do Burger King que não tinha no iFood. Só tinha para você comer lá, que era uma maionese lá, não sei do que lá. E aí, sabe o que ela olhou para mim e falou? Eu não vou comer. Mãe, não precisa pedir para mim. Aí eu olhei e falei assim, mas como? Você não queria? Você falou na hora do almoço que hoje você queria jantar Burger King. Aí como hoje ela ia pro Enem, falei, vamos comer uma coisinha que você gosta, né? E aí ela falou, não, eu vou pedir uma salada do Subway, porque eu achei, eu quero a salada, porque eu não tenho o sanduíche que eu quero, tipo, o que eu entendi na cabeça da minha filha naquele momento? Que vou gastar aquela caloria com aquilo que eu gosto, que eu quero, que eu tô com vontade, já que não tem, eu vou comer uma salada. Que dia que a gente fazia isso? E o Burger King veio, o que a Lulu fez? Falei, Lulu, mamãe pediu 2 sanduíches. Ela, mãe, não dou conta de comer 2. Comeu só um. Porque ela não dá. Então, hoje... Você percebeu o equilíbrio na sua casa. Antes não existia. Todo mundo comia até acabar. Não interessa se eu vou jogar fora. Eu vou... Mas, tá, pode levar pro porteiro. Guarda para amanhã, mas eu não vou comer. Isso eu nunca imaginava ouvir de você. Isso acontece Visto a muito na minha rotina que eu casa. conheço lá da sua casa. Muito. Em tudo. Viagem, tudo. Ninguém mais come o que não dá conta e hoje aprende. Não tem mais Aprender. compulsão Não. em casa. Igual um doce. Eu sou bem sincera. Eu gosto de doce? Gosto. Mas eu só como doce que me vale a pena as calorias que eu vou comer. Entendi. Isso eu aprendi em 4 anos. De 4 anos para cá. Eu vou no aniversário, vou numa festa. Se aquele doce, eu posso provar. Mas, ou se eu olhar, porque a gente come com os olhos, né? Eu não como. Nesse processo seu de emagrecimento, de mudança de estilo de vida e todos esses aspectos, quem foi a pessoa que mais te apoiou? E como ela apoiou você? Ai, cara. Eu tenho 2 pessoas que me apoiou. Quem? Eu vou falar aqui. Uma foi o meu marido. Uhum. E a outra foi você. Não posso deixar de falar isso. Primeiro porque você nem um dia... O Cleiton, assim, o Cleiton foi maravilhoso, porque ele, em momento algum, ele falou assim... Primeiro porque não era fácil, né? A gente pode falar financeiramente, em todos os sentidos. Gente, comprar Era o outro Ozempic contexto naquela é época. lógico, né? Então, tipo assim, em nenhum momento ele falou, você não vai fazer isso, tanto que eu inspirei ele a vir depois, né? Que ele veio, acho que depois de uns 2 anos, né? Depois dos 2 anos. Mas ele me apoiou em todos os sentidos, e até hoje, ele fala pra mim, implante hormonal, nunca mais você fica sem, tá? Ele fala isso direto, né? E em relação ao meu corpo, ele me elogia o tempo inteiro, exercício físico, academia, ele nunca me bloqueou em nenhum sentido, igual a gente ouve pessoas falar, o marido não deixa, não. Então, assim, no meu processo de emagrecimento todinho até hoje, eu não tenho que reclamar, o Cleiton foi o meu maior apoiador em todos os sentidos. Agora, você foi a peça principal de tudo, por quê? Porque quando eu chegava aqui, além de você puxar, falar, não pode, não é hora, como esses dias atrás, né, que eu te mandei uma mensagem, você escreveu um texto, um texto não, você escreveu bem grande, não. Eu já sabia a resposta, mas eu queria ouvir de novo, né? Quantas vezes eu já cheguei aqui falando pra você que eu queria fazer algo e você falava pra mim, não. Tanto é que foi no dia que eu vim, que eu lembro que eu cheguei aqui e falei assim, eu quero colocar um implante hormonal, porque todo mundo coloca, né, o chip da beleza. Você olhou pra mim e falou assim, com esses exames, nem se você me pagar o triplo, eu o implanto em você. E a gente demorou 8 meses
por aí, se não foi até um ano, Uhum. para mim poder desinflamar, ajustar tudo, E ver se havia perder necessidade. gordura e ver se havia necessidade. Porque você falou, com esse percentual de gordura eu não coloco. Não, você foi olhando aquilo ali e falava para mim, não, 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 não. E eu calei minha boca na hora, nunca mais toquei no assunto, esperei a hora certa, que foi quando você chegou em mim É e porque uma falou. coisa que é legal a gente trazer, e eu sempre oriento todos os pacientes, até quando foi outro médico, é que o médico não tem que achar nada. O médico se ofende com questionamento e está baseando no que ele acha. Com certeza. Então, o paciente ele tem que questionar. E não só levar um não e ficar. Então você tem que falar um não, mas você tem que respaldar ele com tudo. Por isso que a gente nunca teve problemas Não. com relação a isso. Tanto que lógico, igual você mesmo já falou para mim, em relação a efeitos colaterais dos protocolos que a gente já fez e tudo, você fala, Summer, você não é uma pessoa que a gente. Porque cada organismo é de uma forma, cada metabolismo. Então, não tem como a gente falar que porque para Summer ela não tem efeito colateral, a O outro fulano ele não vai ter. Isso é muito relativo, porque eu questiono muito isso com você, porque eu vejo pacientes meus que fazem procedimentos, que fazem, né, que seja aqui, que seja em outro lugar, e às vezes tem os efeitos colaterais, mas isso vai muito além, isso, né, depende muito da avaliação, depende dos parâmetros, do que está usando, da conduta, do que você planejou para aquele paciente, né? Então, agora, quando você segue a risca, igual eu, campeonato. Que dia que eu ia participar de um campeonato? Eu já participei de 2. O primeiro eu nem acreditei quando eu falei. Campeonato de quê que você participou? De CrossFit. E assim, participei dos 2 e, tipo, fazendo o que eu já fazia no meu dia a dia, o apoio que você me deu. Não é vir aqui e ele falar assim, não, nós vamos aumentar aí. Não, Summer, o que você precisa, tá tudo certo, você só vai fazer isso, isso, isso. Você não empilha, por exemplo, eu não tomo um monte de gente pensa que a Summer toma um monte de coisa. Gente, não tomo nada. Fazer o básico bem feito, né? Não tomo nada, igual outro dia eu escutei. O que você toma? Gente, eu não tomo, eu tomo o básico do básico e tá tudo certo. Igual a gente vê um monte de gente tomando 20 pílulas, não sei o quê. Já passei por essa fase? Teve a fase que eu tinha que tomar os comprimidos, fazer. Mas hoje, sempre de forma muito reduzida. muito tranquilo. Então, tipo assim, nada foi em excesso, por isso que é um processo. E eu falo que hoje, por exemplo, dentro desses 6 anos, eu fui construindo, Quantos construindo. São 27 quilos dentro desses 6 anos de peso. E assim, hoje, quando eu falo o meu peso, que eu tenho 70 quilos, que quando você brigava comigo, você esquece balança, né? E eu olho o meu percentual de gordura, eu tinha 42% de gordura. Chegar em 17, né? 17, 18. Então, assim. É outra realidade. É lógico. Músculo, então. Summer, você sabe, assim, já comecei aqui falando, quanto que eu te admiro, porque você é mãe, você é esposa, você é empresária. A gente sabe que empreender hoje no Brasil não é fácil. E assim, autônomos é pior ainda, que a gente sequer pode ficar doente. Não pode. Então, assim, é muito complexo isso. E empreender no ramo da estética é muito difícil. As pessoas acham que é fácil, vai lá, faz aparelho e tudo mais. Mas assim como a gente começou a falar lá no início, como foi para você empreender no ramo da estética, sendo obesa e ouvindo todos esses julgamentos? Porque é muito engraçado, porque a Summer, nessa época que ela era obesa, ela tinha já muitos pacientes. Então, para ela encher uma clínica, às vezes a gente sai de longe para poder ir na clínica dela. E ter esse volume de pacientes é porque realmente a qualidade era grande. E é grande. A Summer vive viajando, se atualizando. Então, como que foi esse processo de empreender na estética sendo obesa? Não foi fácil, porque ouvir isso já era difícil. Mas eu sempre fui muito sincera com os meus pacientes. Eu sempre mostrava para eles até mesmo o motivo por eu estar daquela forma. Porque, por exemplo, meus pacientes... O motivo ou a desculpa? Desculpa, né? Hoje é desculpa. Meus pacientes, eles viam que a Summer não deitava numa maca para fazer drenagem.
A Summer, ela só pensa, o foco dela era só ali, porque eu achava que eu não podia abrir um leque para cuidar de mim. Eu Você tinha abraçava todo um arcabouço ali tudo, de tudo, procedimentos tudo. e tudo mais, e você mesma não fazia. Gente, gestante, eu não fazia drenagem. Eu não fazia drenagem. Tendo uma equipe à sua total disposição. As meninas falavam, Summer, vamos deitar aqui. Eu não. Olha, eu fui ganhar a Emily 2 horas antes, eu estava trabalhando, tomei meu banho e fui para a maternidade. Então, na minha cabeça. Então, aquilo ali foi muito difícil. Mas eu vou te dizer uma coisa. O que é hoje a clínica fisioestética com a Summer depois de 6 anos? Se a gente falar em faturamento, em pacientes, em tudo. Tem resultados? 3 vezes maior. Hoje, eu sou inspiração para os meus pacientes, eu tenho certeza disso, porque eu ouço. Uhum. Eu não entendia, ó, para você ver, o tanto que eu perdi tempo lá Que é atrás. aquela pergunta ali que a gente fez ali. O que você mais perdeu com a obesidade foi tempo. Perdi tempo demais. Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro, então nem se fala. Porque se eu me cuidasse, se eu fizesse drenagem, uma tecnologia, qualquer coisa, um banho de lua que seja para descolorir, uma depilação a laser, eu teria tido muito mais resultado financeiro, e eu fui perceber isso só depois que eu comecei o meu tratamento, que eu comecei a me cuidar, que eu comecei a pensar em mim, que eu comecei a perceber que eu podia fazer tudo aquilo que eu faço. E ainda faço muito mais hoje, né? Então sua produtividade aumentou, e resultados melhoraram absurdamente. Eu sei que isso conta, porque, gente, essa questão hormonal conta muito. Também. Né? Então, assim, eu não tinha disposição para tudo isso. Eu não tinha. Essa disposição eu não tinha. Isso não tem a ver com implante. Não tem a ver com implante. As pessoas acham que o implante, né, faz milagre. Não, isso tem a ver com o contexto em geral. Cortisol, testosterona, tudo isso. Mas toda parte ali, quando você começou a ajustar tudo, você deu um up. Então, nos meus primeiros... A gente preparou o terreno. Outra, gordura, gente, o peso da preguiça, o peso você não tem vontade de vestir uma roupa. Eu vesti uns camisetão, uns vestidão largo, e tava tudo certo. Botava o jaleco. Que dia que você tá de cropped assim, né? Que dia, nunca. Com a barriguinha de fora aqui, gravando, pô. Nunca. E pra academia, com camisetão, eu pego meus vídeos antigos olhando. Então, assim, a clínica, ela mudou muito, porque aí as pessoas... Lógico, isso é real, gente. Isso é real. As pessoas vão pelo que a gente oferece profissionalmente, sim. Mas pelo que você é também. As pessoas vendo você hoje eu me cuido mais, hoje eu cuido do meu rosto, eu cuido do corpo. Eu fui aquela pessoa que emagreceu e sempre se cuidando, mas eu precisava daquele up. Por isso que eu falo, às vezes uma cirurgia plástica, ela não é ruim em nenhum sentido. Às vezes um tratamento com um nutrólogo, com um endócrino, que seja com quem for, com um nutricionista, né? O exercício físico na academia, ele não é à toa. A pessoa precisa de um up. Ela precisa. Você acha que eu já não ouvi muita gente falar assim, ó, hoje eu ouço, mas hoje eu começo a rir, tá? Eu ouço até na academia, por exemplo. Essa barriga dela, ela é marcada porque ela fez lipo. Deixa eles falarem que eu fiz uma lipo. Fiz. Só que é o seguinte, quando eu fui lá fazer minha lipo, eu lembro a cena do meu médico olhando pra minha cara e falando assim, vamos limpar o quê, minha filha? Eu lembro disso. E eu fui lá só pra pôr peito, né? E eu falei assim, ele falou, limpar o quê? Eu falei, a perereca. Porque tá enorme, doutor. Daquela vez não deu certo. Ele olhou pra minha cara e falou, falei, não esquece disso. E ele olhou e falou, você tá, olha. Foi bem assim. O anestesista, ele ria tanto de mim, que eu falava assim, não esquece disso. Eu falei, ele olhou pra mim e falou assim, Summer, você tá muito melhor do que antes. Esses dias atrás a gente se encontrou de novo e ele fala a mesma coisa. Porque, tipo assim, a cirurgia plástica, ela entra, sim. Lembra o que você falou pra mim? Mas como reparador, eu falei pra ela assim, a cirurgia, a lipo é lipoescultura, não é lipoemagrecimento. A cirurgia plástica ela é para poder refinar e não para poder te emagrecer. Com certeza. E eu já tinha ali uma definição, por quê?
já tinha o desenho do meu abdômen, eu já tinha ali o afundamento, e aí ele pegou e olhou para mim e falou assim, aí ele passou a cânula, passou, já estava ali dentro e tudo, e aí como tinha que limpar a bichinha, né, já aproveitou, né, o buraquinho. Mas, hoje isso não me preocupa mais, hoje eu não importo com isso mais, eu sei de todo o meu esforço, mas eu sei dizer que hoje a Summer, ela, com toda essa mudança dela fisicamente, gente, a minha cabeça hoje é outra, hoje eu consigo, é o que eu falo, tipo, a Summer antes era, tipo assim, mais secona, tal, nos atendimentos, eu abri minha cabeça para muita coisa, até para conviver com as pessoas, né? E então isso assim mudou totalmente a minha vida. Então a clínica hoje precisou sim. É isso mesmo, isso faz parte, eu não tenho vergonha de dizer isso. Depois que eu mudei fisicamente, eu faturei mais. Hoje, Não sei se... me diga o que é para você significa ser bem-sucedida comparado com 6 anos atrás, na sua perspectiva. Hoje para mim é maravilhoso. Tá Mas doido. o que é ser bem-sucedida para você? O que é bem-sucedida hoje para mim é ser inspiração para muitas pessoas. Isso para mim, assim, eu nunca imaginei, juro por Deus, eu nunca imaginei que alguém pudesse falar assim, ó, Summer, me contem onde é que você foi, o que você fez, sabe? E pedir essas indicações para mim. Ser bem-sucedida hoje dentro desses 6 anos é o meu relacionamento hoje, dentro da minha casa, com a minha família, com o meu marido. Financeiramente também, lógico, que, né? Melhorou muito. E estar bem comigo mesmo, acho que é o principal. Hoje eu sou outra Summer, eu sou uma Summer que não se afeta com coisinhas bobas, isso não me pega mais. Isso são coisas que eu carrego comigo, assim, de uma forma que não me pesa. Você se olha no espelho e acha bonita? Eu me acho muito bonita Você olha no hoje. espelho e acha gostosa? Demais da conta. Eu olho pra mim, teve um dia, vou contar uma história bem rápida, que eu fiquei sabendo que uma pessoa falou assim, nossa, a Summer, ela tinha que colocar mais colágeno na bunda dela, porque a bunda dela tá mole. E aí, na hora eu pensei, falei, nossa, essa pessoa falou isso de mim. Eu pensei, cara, nós precisamos botar na bundinha dela também, né? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas aí eu pensei, será que essa pessoa me viu há 6 anos atrás? Será que essa pessoa me viu há 3 anos atrás? Será que essa pessoa me viu há 1 ano atrás? Para acompanhar a evolução que você estava. A Porque, referência cara, sua é sua através de você mesma. Isso mesmo. E aquilo, na hora, se fosse a Summer há 6 anos atrás, ela tinha ido lá falar um monte de merda pra pessoa. Sabe o que eu fiz? Sentei, analisei e falei, cara, eu estou muito satisfeita com o que eu tô. Posso melhorar? Muito. Tanto é que eu não tô aqui pra ser... como é que chama aquele negócio? Bodybuilder. Bodybuilder. Não tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra estar bem comigo mesmo. Então, eu acho bonito os meus músculos hoje, onde eu tenho. Porque só se constrói músculos malhando, né? Então, hoje, quando eu vou pra academia, faço meu crossfit, que muita gente às vezes fala, preciso fazer musculação? Demais da conta. Eu sei que eu preciso. Porque musculação é vida, né? Mas não é uma coisa que eu gosto, eu ainda preciso botar na minha cabeça. Mas, então, assim, hoje essas coisas não me preocupam mais. Então, assim, hoje eu me sinto outra mulher, gente. 45 anos, eu não tenho vergonha de nada. Eu acho o máximo a pessoa falar que eu sou... Nossa, você tá com os braços bonitos. E se falar pra mim que... Esses dias a Emily mandou pra mim assim no WhatsApp, a minha filha, hein? No Instagram. Mãe, que zombrão. Falei, tá feia, minha filha? Ela falou, mãe, tá lindo. Eu quero ser igual a senhora, ter esses ombros. Cara, precisa de mais do que isso? Isso pra mim é a melhor coisa do mundo. Então você se ama e se sente amada. E eu não me senti assim, tá? Nem se amava, nem as pessoas te amavam, na sua opinião. Não, eu não achava, não me sentia. Deixa eu te falar. É o que eu digo hoje. A estética hoje, pra mim, em mim, na clínica, nos meus pacientes, hoje eu consigo, diante de tudo isso que eu sou hoje, das minhas mudanças, eu sento com o meu paciente, eu consigo mostrar pra ele que é possível ele mudar. E sentir a dor dele, né?
Você entende o que ele passou. Lógico, porque quando você vai avaliar um paciente, o que você tem que pensar? Eu aprendi muito isso. Você tem que escutar o que ele... Você tá vendo um monte de defeito nele, mas e aquilo não incomoda ele? Não é defeito para ele. Então hoje, quando o meu paciente fala, eu preciso tanto emagrecer, Samar, me ajuda. Samar, eu preciso... tipo, gente, tem pacientes de todos os poderes aquisitivos. Às vezes ele não pode entrar com Mounjaro, com Ozempic, com algum procedimento mais que é mais caro. Eu falo, faz uma massagem. Começa com uma drenagem, porque ali é o início. Uhum. E o que acontece? Ele começa a perceber que ele pode, ali ele vai melhorar uma retenção de líquido. Ele vai dar o próximo passo. Isso. Eu sempre falo, inicia aos poucos. Da mesma forma, quando a gente vem num bom profissional médico, que ele olha para você, sente a sua dor, e ele fala, eu preciso montar uma estratégia para essa paciente. E se a paciente falar, não, eu não posso fazer tudo isso, eu vou fazer de acordo com o que ela pode, até porque é um passinho de cada vez. Você não vai mudar ela em 6 meses, você não vai mudar ela em 1 ano, isso é um processo, isso é para muitos anos, né? Olha, 6 anos eu continuo. Muita gente me pergunta, você ainda vai no Dr. Lucas? Nunca teve uma vez que a Summer veio aqui que ela não estava melhor do que o resultado anterior. Eu posso puxar bem para nunca teve. Nem que seja assim, 100 gramas a mais de músculo. Sempre esteve melhor. E isso não é resultado só de tratamento, é de constância, persistência, disciplina. A Summer, se você entrar no Instagram dela, ela começa o dia dela lá na academia. E se eu não malhar de manhã... Quantas vezes você malha por semana? Segunda a sábado, só não malho domingo. Mas domingo, quando tem, eu ainda tô indo. Por obrigação? Não, porque eu gosto. Eu sinto prazer em ir na academia. E você não sentia isso antes? Nunca. Sabe o tanto que é bom? Você chegar na academia, pegar aqueles personal fudidão lá da academia, aqueles caras que você fala, esse cara aí é pegar a gente pega só aquelas mulherão pra treinar, né? Tipo aquelas mulher bonita, de 30 anos, sei lá, 35. Tô falando de idade, gente. Eu tô falando assim, ó, aquelas mulheres mais novas. Isso, porque eu tenho 45. Aí você pega um personal desse, olha pra você, e o cara chega em você e fala, cara, você tá bem, hein? Por causa do referencial que ele tem. Você escutar um elogio desse, de um cara que você fala, cara, ele é o personal top. Ele trabalha com isso. Como eu já ouvi. Tá com 40 esse ano, 45. Esse ano eu ouvi isso 2 vezes, de cara pra mim que é referência. E os caras olhou e falou assim, você é exemplo. Então isso pra mim... É importante lembrar que isso aí não é pra poder massagear ego, não. É para poder continuar motivando. Motivando. Porque isso que é bom. É um profissional que entende daquilo. E não interessa se você faz uso de alguma coisa ou não. Porque quando você faz o uso da forma correta, quando você faz a indicação uso correta de qualquer... Gente, não tem como. Nada se cria se não tiver um planejamento. Né? Tá não adianta, é lógico. Não adianta achar que você vai ganhar músculo sem fazer nada. Até beber água você precisa para poder te ajudar, né? Até lá na clínica. Vamos lá, nós vamos fazer um bioestimulador, botar ácido hialurônico no glúteo, mas se você não malhar para potencializar aquilo, o que vai acontecer? Eu falo para você que dura 1 ano e meio, mas a força da gravidade vai cair. E aí? Com 45 anos, você se sente mais segura? Muito mais. Rapaz. E como que essa segurança impacta no sexo? Estou te perguntando do sexo porque é uma coisa que, quando chega nessa idade, normalmente tudo cai. E é importante falar que tesão muda no decorrer da vida. Chega uma hora da vida que o maior tesão é estar com as contas pagas. Então, como que é isso, até no sentido de manutenção de relacionamento, de você se reconectar com você, com relação à troca, porque grande parte das pacientes 40 a mais, elas estão com queixas de libido, queixa sexual, e às vezes não é hormônio. Fala um pouco para mim sobre isso. Vamos lá. Antes eu ouvia muito meu marido falar para mim assim, ó. Ele me procurava e eu não queria. Isso foi por um grande tempo, né? Tipo assim, eu falava, hoje eu não quero não. Tô com dor de cabeça. Não era nem dor de cabeça, falava que eu não queria, não inventava. Direto, não tinha nem desculpa. O jeitinho já tava acostumado. E aí, o negócio foi no up, que hoje
Eu que chamo ele. Rasga o verbo. Você dá Eu cavalo de pau chamo dentro da e calcinha. falo pra ele assim, ó. Ele fala pra mim, ele olha pra mim e fala: "O que que tá acontecendo?" "Não sei. Bora." Então, tipo assim, eu sou Ô, outra Cleitinho, se você pessoa, não estiver pronto, meu querido, ela te pega de sou qualquer outra jeito. pessoa. Meu casamento, ele não tem mais, igual você disse, antigamente o tesão da gente era pagar boleto. Antes, se eu tivesse algo no outro dia para resolver financeiro, eu não queria nada de sexo. Nada. A preocupação te consumia. Hoje, isso não me preocupa mais. Isso é uma coisa à parte, tá ali, tá tudo certo, tem que resolver, né? Uhum. Mas isso não influencia hoje na minha vida em relação a eu e meu marido, na nossa vida íntima, sexualmente. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje ele falou pra mim semana passada. Teve um diazinho lá, né, que o negócio foi assim, ele falou: "Meu Deus do céu, minha mulher tá..." Falei: "Tá vendo? Por isso que, ó..." Aí ele falou assim: "Rapaz do céu, o negócio tá..." Então, tipo assim, até ele se assusta, porque essa não era a Summer. Se a cabeça tá fresca, o A sexo tá Summer quente. era uma pessoa muito assim... Eu não gostava de falar dessas coisas. Não E hoje você tinha... fala super tranquilo. Hoje eu falo com um paciente, hoje eu falo com uma amiga, Uhum. hoje eu converso. Eu não tinha essas coisas. Hoje eu sei o Mas tanto por que isso muda. insegurança. Por insegurança, por medo. Eu não... Não era tabu, Não, era era medo e insegurança mesmo. insegurança. Eu era muito retardada pra isso. Tipo assim, eu falava: "Cara, isso aí..." E tipo assim, e eu não imaginava o tanto que isso influencia no relacionamento. E depois de tanto tempo de tudo, a gente vê que você é uma pessoa que tem uma autoconfiança muito grande e tudo mais. Mas quais são os medos que ainda persistem na sua vida com relação à Summer empresária, à Summer mãe e à Summer esposa? A Summer empresária. Eu quero entregar tanto tudo que eu sei, que tem hora que eu acho que eu tenho medo de chegar uma hora. Eu não sei se é porque é tanta coisa que eu tenho em mente para poder passar para os meus pacientes, Uhum. para passar para a minha equipe, que chega uma hora que eu penso: será que eu vou dar conta de tudo isso? Eu tenho medo disso. Tem medo de não conseguir cumprir Tenho com medo todos os de cumprir compromissos com que todos você os meus fez? compromissos. Mesmo sabendo que eu sou capaz, porque eu sei que eu sou capaz. Quanto a Uhum. isso, eu sempre confiei muito em mim. Tanto é que, assim, de 1 ano e meio para cá, diante de algumas coisas que eu passei na vida, eu vi o tanto que eu sou capaz. Até porque o medo não necessariamente estava para paralisar, né? Não. Ele pode te impulsionar. Por isso Pode que eu te tô te perguntando. impulsionar, isso. O problema não é ter Então, medo. não. Então, assim, às vezes eu tenho medo disso, mas eu percebo que eu dou conta. Em Uhum. relação às minhas filhas, hoje, quando eu resolvi fazer tudo isso que eu faço, cuidar da minha vida, cuidar da minha saúde, é que eu quero estar lá na frente com elas. Uhum. Tipo assim, ó, quando eu ver a Emily se formando, se casando, tendo uma família, porque a minha família hoje é muito pequena, até porque meus pais vêm de outro país, então nossa família é toda de fora, então a gente não tem aquela coisa. Então eu quero muito isso. E isso, hoje eu quero ter essa saúde para ter isso. Uhum. E dentro do meu relacionamento, futuramente, tipo assim, se um dia eu não der certo com meu marido, que é mais fácil, eu acho que só se eu largar dele, ele não vai largar de mim, não. Vai não. Ela mata ele. O que acontece? Se ele falar assim, ó, eu não quero mais minha mulher, não quero mais a Summer, que pelo menos por coisas de dentro do relacionamento, Uhum. eu não vou carregar essa culpa. Entendeu? Tipo assim, Então hoje no relacionamento você não tem medo. não. Antigamente eu podia falar que o Cleito podia largar de mim por causa de sexo. Por causa de... Não só de sexo, de carinho, de atenção, né? Uhum. Hoje eu sou outra pessoa dentro da minha casa, eu sou outra pessoa dentro do meu relacionamento, eu sou outra pessoa... Então hoje no relacionamento você não tem mais medo. Não tem. Não Você tem tenho uma medo. segurança? Tanto é que se ele... Igual, fulana é bonita. Ele tem dentro da casa dele uma mulher bonita, uma mulher que liga a luz e faz sexo com luz acesa. Uhum. Eu não preciso apagar a luz. Não E interessa... antigamente apagava? Eu nem Quando acendia. acontecia? Nem acendia. O espelho? Eu amo o espelho que tem na minha casa. Antigamente não existia isso. Uhum. Então, tipo assim, sabe? Não tinha. Tipo, hoje eu confio muito em mim. Que legal. Antes eu não ia no sex shop. Hoje os Cleitinho... Até ele mesmo já vai, traz tudo que precisa e tá tudo certo. E a gente usa tudo que tem lá, né? E é leve. Tranquilamente, sem problema nenhum. Então, assim, são coisas
que a Summer não faria. Eu não imaginava fazendo isso. Pelo medo, pela vergonha. E se você tivesse com o peso que tinha lá atrás hoje e com a experiência de hoje, você ainda teria algumas inseguranças. Ah, com certeza. Então o peso está diretamente relacionado nessa autoconfiança que você tem hoje, de não ter medo, inclusive no relacionamento. Como que você vai ficar por cima e a barriga balançando, filho? Você não se sente. Não dá, né? Então você tem que pensar em tudo. Hoje eu não tenho medo de nada. Podem rir. Sabe? Seguinte, se você pudesse voltar no tempo, há 6 anos atrás, e falar para você daquela época, dar uma dica para aquela época, mas de uma forma assim acolhedora e sem julgamentos, o que você diria para ela? Aquela Summer lá de trás, aquela Summer que quando eu chegava estava na recepção com cara fechada, preocupada. O que você diria para aquela pessoa? Hoje eu diria para ela o seguinte: de que não adianta nada disso. Essa pressão, que mesmo diante de todos os problemas, poderia vir um problema maior ainda. Não ia ter saúde. Essa Summer não teria saúde hoje para estar. Eu acho que essa Summer, acho que saúde principal. Principal de tudo. Porque se ela não tiver saúde, como que ela ia chegar onde ela chegou hoje, né? Então, não adianta esse mau humor, a Summer desleixada, a Summer com medo de vestir uma roupa porque poderia se sentir feia, mais feia, sei lá, ou sendo julgada. Então, assim, eu acho que o principal de tudo nesse sentido é pensar nela, principalmente. Porque não adianta a Summer você fala assim, olha para você. Isso, olhar para frente e falar assim, ó, você precisa... Porque se ela cuida dela, ela cuida de tudo ao redor dela. Lá atrás você pensou em desistir? Muitas vezes. E o que não deixava de desistir? Pensar que eu dava conta, eu sabia que eu dava conta, mas eu tinha inseguranças nesse sentido e às vezes eu falava assim, até onde eu vou chegar com isso, né? Será que vai valer a pena? Mas o que não me deixou desistir foi as pessoas ao meu redor me incentivando, eu percebendo que eu estava cada dia melhor, mas era um passo de cada vez. Teve vezes de eu passar, por exemplo, um ciclo aqui no instituto de 6 meses e ter uma resposta pequena, porque já aconteceu isso, não de não ter resposta, mas de ter uma resposta pequena e pensar, nossa, mas eu sofri tantas vezes e aquilo, né? E aí, será que vou, não vou? Mas vou te contar bem a verdade, isso aí passou pela minha cabeça se a gente for falar assim, uma vez. Nunca foi. E no início. Depois que eu vi que era de... Porque o que você precisa entender? Que eu falo muito, isso é em todos os aspectos. São fases, são processos. É um dia de cada vez, é um mês de cada vez, é um semestre de cada vez. Então, a gente precisa entender que o que é rápido demais, não dá certo. Não dá certo. Porque, por exemplo, já pensou se você me faz perder... Tá, se eu tiver doente, algo tão assim, né? É outro processo. Nós não estamos falando de doença, porque só de doença. Tá certo que a obesidade é uma doença, mas nós não estamos falando que eu preciso perder 30 quilos, senão eu vou morrer. Não. Mas, por exemplo, as condutas que a gente usou foram sempre muito... Você foi muito conservador. Muito. Porque até porque eu chegava aqui falando, tanto é que hoje a minha cabeça já é outra, né? Eu com a cabeça... A Summer chegava com 1000 protocolos, o que eu vi que fulana fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo, e simplesmente ela já ouviu um não de cara. Não. Era toda vez. Toda vez. Tanto que quando as pessoas falam do Lucas, eu falo, gente, foi um médico que transformou minha vida. Não por eu estar aqui do seu lado, você sabe que eu falo isso para todo mundo, porque eu não nego mesmo. Transformou minha vida em todos os sentidos. Mas você sempre foi muito cauteloso comigo. Desde a primeira vez até hoje. Que medo ela não tem, não. Porque todas as vezes que eu chegava aqui e falava para você, por que eu ouvia muito? Porque eu lido muito com pacientes de todos os tipos. Então, eu ouvia o paciente falar e tal, e tal, e tal. E aí eu chegava e falava, vou chegar lá, vou perguntar pro meu médico, né? Sabendo que ele ia falar um não, gente, porque ele sempre fala um não. Aí senão depois ele pensa, calma, a gente tem que ver isso, tem que ver aquilo. Sem bioimpedância eu não faço nada, sem exame eu não faço nada. Então, assim, isso me trouxe muita segurança.
E isso me fez, tanto é que quantos pacientes meus, amigos, pacientes, vieram atrás do Dr. Lucas, porque viram que realmente eu fui uma mudança. E eu fui uma mudança natural. Tanto que você disse no início, teve gente que falou, se você conseguisse emagrecer a Summer, né? E assim, foi um desafio, e eu não sabia disso, né? Fiquei sabendo depois. E foi um desafio para ele e para mim, porque imagina você ouvir isso e pensar, gente, como que eu vou conseguir isso, né? E sair de 42% de gordura e chegar em 17. Então, assim, tudo isso dentro de um processo. São 6 anos. Podia ser dentro de um ano? Podia. Como eu já vi vários pacientes. Até porque os tempos mudaram, né? O que a gente tinha de arcabouço de medicamentos, estratégias lá atrás, há 6 anos atrás, hoje é completamente diferente. Com certeza. E isso vale muito. Então, assim, o que eu acho que hoje a Summer é outra pessoa, a Summer é uma mulher hoje muito mais. Hoje ela é. A Summer que ela tinha que ser mesmo sempre. Essa Summer, eu sou muito autêntica, eu sou muito direta, mas eu sou uma pessoa Mas hoje. tem filtro agora. Muito mais feliz, mais dedicada. E assim, sou muito grata a tudo que você fez. E eu também eu sei que isso também tem muita resposta minha, porque se eu não quisesse também, eu não teria chegado onde eu cheguei. Jamais. Então, assim, eu sou a maior responsável por tudo isso. Certeza, porque eu só sistematizei. Quem fez foi você. Então, eu falo muito isso. Não é o médico, não é. Não, se você não seguir, não falar assim, eu quero, eu preciso, eu vou conseguir, não adianta. E o quanto você tem uma boa relação com o seu médico influencia nesse processo? Assim, vou fazer. Isso aí é 100%. Até porque quem não sabe, eu e a Summer, a gente tem tanta liberdade. Ó, ela já chegou aqui me xingando, brigando. Já cheguei chorando. Tudo. Já cheguei nas piores. Tipo, quantas vezes eu cheguei aqui já, tipo assim, desesperada, com outras coisas, e hoje. E para fazer uma consulta, né? Porque a consulta aqui, gente, não é 1 hora, nem 40 minutos, é 1 hora e meia, 2 horas, até ele chegar no que ele quer com você. Então ele te explica tudo. E quantas vezes eu cheguei aqui pensando, não, eu vou lá rapidão. Não existe rápido aqui. Não existe. Não tem como ser rápido, né? Com o Dr. Lucas. Primeiro porque ele não deixa nada rápido, ele faz conta, ele soma, ele calcula. E a minha relação com você, Lucas, é uma relação maravilhosa. Tipo assim, eu sei que você foi um presente na minha vida e eu fui um presente na sua vida. Eu falo que eu fui um presente na sua vida, sim, porque você sabe disso, eu já falei isso pra você. Porque quando eu vim pra cá, eu vim e nisso você estava vindo para Goiânia, né? E foi tudo um conjunto. A Summer, ela abriu as portas de Goiânia para mim. E ele abriu as portas para mim também. Nós fomos juntos, na verdade. Foi uma coisa que nem a gente imaginava, mas foi muito satisfatório. E assim, ninguém deve favor para ninguém aqui. Aqui nós somos amigos. Nós somos não tem cobrança, nenhuma. Tanto é que quando você acha que tá errado, e quando eu acho que tô errado. Eu já tive uma briga com ele aqui, gente, 40 minutos. Só falando. Sentar assim, aqui, e aí, desabafou? E ele olhar pra mim, e no final ele olhou pra mim e falou assim, você está certa. Porque ele sabia que eu tava... E eu esperei um tempão pra vir falar desse tipo de conversa que a gente teve. Você ficou emburrada 2 meses. Fiquei. E ele sabendo que eu tava emburrada, porque ele sabia, ele falou assim, tem alguma coisa acontecendo com a Sam. É pra você ver o tanto que ele me conhecia. Ela mandava o marido, mandava o filho, mandava e todo mundo. E eu não vinha. Eu não vinha. Um dia ela veio, mas ela veio pronta. E eu falei, hoje eu vou, mas eu vou com tudo. Eu vim, botei tudo na mesa e foi muito bom. Mas isso que é gostoso. É lógico. A gente não tem que ter medo de relações. A relação médico-paciente é uma relação de uma extrema troca. É raro achar um paciente que eu não tenho uma relação de amizade. Não tem como você não ter, né? Não tem, porque tipo assim, você se envolve tanto com a pessoa, que a gente aprende na faculdade que um bom médico é aquele que se distancia do paciente para dar o melhor diagnóstico, tem uma visão total. Mas eu falo que é uma maior mentira, porque um bom médico tem que se associar ao máximo, e a arte da medicina está em desassociar para depois você dar essa consulta. Summer, a gente sabe que o futuro a Deus pertence. E se você hoje trouxe aqui pra gente que uma das grandes coisas que você quer é ter saúde para ver suas filhas crescerem, terem filhos, construir família. Se você não tivesse essa oportunidade, e se você pudesse deixar uma mensagem para elas, para as duas, o que seria? Eita. Eu diria para elas que hoje que eu
Posso ter errado muito, mas que, mesmo que eu não esteja presente, que elas sempre lutem pelo que for melhor para elas, que elas cuidem muito bem delas, da família que elas construírem, e que elas lembrem que a mãe delas sempre fez tudo, tudo. Mesmo que às vezes eu me estive ausente, mas hoje elas não vão dizer mais isso, porque eu sei que hoje eu sou muito presente na vida delas, mas que tudo que eu fiz, toda essa ausência que eu deixei às vezes, esse tempo que eu ficava longe para viajar, para estudar, para não estar no Dia das Mães, para não estar presente em algum jogo da Emily, por exemplo, mas era para trazer o melhor para elas, para dar o melhor para elas, tanto em todos os sentidos, para poder trazer tudo que elas merecem, dizer que eu amo muito elas e que a mãe dela tá aqui porque daí vier. Sabe, é muito gostoso Isso estar pegou, contigo, né? porque eu falo que falo de todo o coração. Era incrível, por exemplo, quando eu vim para Goiânia, eu vim porque eu morava no Rio. Eu queria vir para Goiânia não para ganhar dinheiro em Goiânia. A minha carreira não começou, apesar de ser goiano, minha carreira não começou Você aqui. sempre dizia que ia ficar lá. E aí eu vim para Goiânia só para poder reconectar com a minha família. Então eu queria ter agenda o suficiente para poder justificar a minha vida. E foi incrível que um mês após o outro eu estava aqui. Eu sempre falo isso para o paciente, falo, mentira, tá aqui a soma de prova. Eu vinha, o primeiro paciente entrava às 7 da manhã e o último saía às 2 da manhã. Eu atendia uma vez por mês, aí depois passou para 2, para 3, para 4, para 5. Então eu acumulava tudo ali. E a quantidade de pacientes que vinham assim, eu tô vindo da Sama, eu tô vindo da Sama, eu tô vindo da Sama, foi assim absurda. E nunca teve algo, tipo assim, da Summer me cobrar por, entre aspas, esse favor que ela me fez e tudo De mais. jeito nenhum. E eu sempre tive, assim, muito à sua disposição. Então, A minha e da minha família, né? 100%. Mas você também sempre teve à disposição da minha família. Muito! Amo Então, o que todos! acontece, Summer? Eu quero dizer que estar aqui com você, nessa primeira temporada, do podcast e tudo mais, não tinha opção de você não estar aqui. Porque você foi um presente na minha jornada, a gente cresceu juntos. Você veio do meio de uma outra relação que eu já vivi, que foi muito importante e que eu tenho muito carinho ainda por todos. Mas você foi assim um divisor de águas na minha vida. Quero que você saiba o valor que você tem. A sua ausência foi você fez o que você podia com as ferramentas que você tinha. Você sempre foi uma excelente mãe, empresária e mulher, independente dos contextos que você estava. Então, muito obrigado. Que Deus te abençoe muito. Te dê muitas graças. Que você continue crescendo cada dia mais. Você é um exemplo, inclusive, de profissional. Direto, você está aí se atualizando. E os resultados estão aí para poder provar a sua excelência. Conta sempre comigo. Te amo muito, tá? E eu quero te agradecer muito, muito, muito por tudo. E todo mundo sabe o carinho que eu tenho por você, porque eu não escondo isso de ninguém. Então, assim, e eu sou muito feliz, muito mesmo, por ver seu crescimento aqui, saber que eu estive desde o início. E assim, e ver o quanto o Dr. Lucas hoje é referência, né? Hoje no Brasil inteiro. E saber que, olha, para quem vinha uma vez por mês, 2 vezes, hoje tem o seu instituto aqui. Realizou aí grandes sonhos, né? Que eu lembro quando você foi construir isso aqui. Quando estava ali, ó, salinha por salinha no chão mesmo. Falou, Summer, vamos lá para você ver onde que é, Você viu como no que vai osso ser. aqui. Então, assim, eu sou muito feliz de ver isso e saber que eu pude participar disso, porque isso é muito bom, isso é muito gratificante mesmo. A gente, quando a gente... É tão bom a gente poder falar, mostrar que aqui não existe concorrência, não existe nada. Aqui existe uma troca de carinho, atenção, somos 2 profissionais que tá um aqui para indicar o outro, para mostrar para o outro o que é bom. E assim, eu tinha que mostrar mesmo tudo o que você fez comigo, com a minha saúde, com o meu corpo, com a minha cabeça, com a minha mente, com o que a Summer é hoje. Sou muito grata a você.
Então, assim, você não tem que nem que agradecer nada. Tudo que eu fiz, e não fiz pensando em nada, só não imaginava que a gente ia chegar na onde a gente chegou. Então, assim, isso é mérito de nós dois mesmo. Você e eu juntos, caminhando juntos. Ainda tem muita coisa pela frente, filho. Tem. Tem até os 50 aí, tem muito tempo pra gente mostrar que a mulher hoje, de 40 a mais, como a gente ouve dizer, ela tem muito, muito para mostrar. Hoje a mulher ela tem que se preocupar com isso, se dedicar, ir atrás, procurar um bom profissional, porque ela hoje ela consegue ser muito melhor do que há 10, 15, 20 anos atrás, né? Ser feliz. Nossa, muito, em todos os sentidos, né? Todos, 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 todos. Nós temos Obrigado. prova viva aí. E eu te Deus te agradeço muito, abençoe. Deus abençoa, que você é sucesso. E eu quero estar coladinho Somos assim. nós. Te amo muito, tá? Também te amo Muito muito. obrigada. Obrigado Muito, mesmo. muito, muito, muito.